que nos visita, você fique bastante à vontade. Espero que você seja muito abençoado. Os irmãos que trouxeram a sua Bíblia, podem abrir em Mateus, capítulo 1, versículo 23. O pastor Wellington está de férias e me incumbiu de trazer uma mensagem para os irmãos. Espero que eu seja simples e claro em tudo aquilo que está aqui na minha cabeça e que Deus tem falado ao meu coração. E que Deus possa te abençoar com aquilo que Ele tem me abençoado ao longo dessa semana. Mateus capítulo 1, versículo 23. Esse texto é conhecido dos irmãos porque a gente está lendo Mateus, não é verdade? E quem ainda não sabe, a gente tem um calendáriozinho. Se você ainda não pegou, você pode pegar ali atrás. Tem ainda, né, Tati? Tem um de pendurar na parede e um de colocar na mesa. Cada dia da semana, cada dia do ano, tem um texto, ou ali um capítulo ou 2 capítulos, são poucos, para você ler diariamente. E a ideia é que toda a igreja leia a Bíblia. Pelo menos o projeto inicial é o Novo Testamento, o livro de Salmos e Provérbios também, né? E é uma ferramenta sensacional, eu estou gostando. Você pode ler um capítulo por dia, não vai tomar mais do que 15 minutos do seu tempo e vai te manter em contato com a palavra de Deus. E olha só, você vai conseguir ler pelo menos o Novo Testamento todo. Então, Mateus capítulo 1, versículo 23 chamou minha atenção. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Natal acabou de passar, Réveillon acabou de passar, e muito se falou sobre o menino Jesus. Quantos presépios não foram montados com um bebezinho? Tivemos aqui na igreja uma encenação maravilhosa feita pelas crianças, que tinha um bebezinho na manjedoura. Ele seria chamado de Emanuel, que significa Deus conosco. Emanuel, Deus conosco. A promessa que o povo judeu tinha de que Deus estaria habitando com ele se cumpriu na pessoa de Jesus. Deus conosco. Mas o fato é que o tempo passa e nós nos esquecemos do Deus Emanuel. E nós nos esquecemos que Deus continua conosco, que Deus continua com você. Você comemorou o Natal, veio o Réveillon, o ano começou, e a história bonitinha do menino que nasceu na manjedoura, que morreu na cruz por nós, para pagar pelos meus e seus pecados, já caiu no esquecimento de muitos. E a gente toca a nossa vida, a gente vive a nossa rotina, a gente vive o nosso trabalho, os problemas vêm, e você se esquece que Deus continua com você. Aí chegou o Réveillon, e essa foto causou uma repercussão nas redes sociais. Vocês já tinham visto essa foto? Não? Essa é uma foto tirada no Réveillon de Copacabana. E tem um garotinho na água, olhando para o céu, e uma turma lá atrás, comemorando, com certeza, a virada de ano. Eu não sei como é que foi seu Réveillon, eu não sei como é que foi seu final de ano. Eu estava trabalhando, mas tinha gente pior que eu, tinha gente internado. Mas a maioria de nós estava comemorando com os familiares. Eu não sei se você estava lá em Copacabana assistindo os fogos. Não sei se você estava entregando uma oferenda para Iemanjá nesse momento. Se você estava pulando quantas ondas quer que seja.
se você estava com a sua família reunida. Mas o fato é que a grande maioria das pessoas estava comemorando a chegada do Ano Novo. E aí um fotógrafo tirou essa foto, que eu achei muito bonita. E como tudo no Brasil vira motivo de bandeira ideológica, logo veio, né, alguém falar: coitado do garoto negro abandonado na praia de Copacabana, enquanto todos os brancos estão lá atrás comemorando, ele está ali sozinho, pobrezinho. Gente preconceituosa, né? Gente preconceituosa, tá nem aí pro garotinho. Eu não sei como é que foi, algo do tipo. Você se dá conta de que o fato de eu olhar para ele e ver que ele é negro, já é um preconceito. Porque, por o fato de ser negro, eu estou julgando que ele é pobrezinho, coitado. Mas o fato é que esse garoto, ele está, por alguma razão, em meio a uma comemoração, e ele está sozinho ali. Eu não sei da história dele. A foto, ela pega uma fração de segundo do tempo. Ali a gente não tem o som, a gente não tem um contexto, a gente não conhece esse garoto, a gente não sabe quem ele é. Ele pode ser um menino pobre que desceu para ver os fogos e está ali sozinho, abandonado. Ou ele pode ser mais um dos garotos ricos de Copacabana, que está ali só curtindo o show de fogos, que é lindo mesmo. A gente não sabe. O fato é que a gente olha a cena e cada um tira a sua conclusão. Eu não sei. Mas, por alguma razão, esse garoto, em meio à festa, se você olhar ali, as pessoas estão se abraçando lá atrás, né? Olhando para os fogos, e alguns estão de costas para os fogos, tirando uma selfie, num grupo, e ele está só ali parado, olhando aquele show de luzes, que eu acho que se eu estivesse ali, eu devia estar igual ele. Talvez do lado dele ali, olhando também. A verdade, meus irmãos, que mesmo não conhecendo esse garoto, naquele momento, ele estava sozinho, mesmo em meio a uma multidão. E essa foto, ela foi muito simbólica para mim, porque às vezes a gente está no meio de uma multidão, mas a gente está sozinho também. Está todo mundo numa vibe, está todo mundo ali, e ele está, por alguma razão, no mundinho dele, tendo as percepções dele daquele momento, e não tem ninguém por perto, pelo menos ali em volta da foto. Este menino de Copacabana, ele me lembrou que momentos de solidão, eles acontecem mesmo em meio à festa, mesmo em meio à multidão. E a nossa vida é assim. Não sei como é que está você. Se você está passando por um momento de solidão, um momento difícil. Quem sabe no trabalho ou em casa. Quantas mulheres não estão aí se sentindo sozinhas em casa, mesmo casadas? O marido tem uma carreira promissora, uma carreira vibrante, e ela está em casa, se sentindo meio só. Quantos maridos estão abarrotados de trabalho e não conseguem se desvencilhar dos problemas e se sentindo solitários dentro de casa? Quantos líderes não estão solitários porque têm projetos e planos na cabeça e não encontra quem o acompanhe, quem o ajude a executar? A solidão, ela é uma coisa que ela acontece independente da situação. Mas o texto que nós lemos fala que Deus enviou seu próprio Filho e que ele se chamaria Deus conosco e que ele estaria conosco. Nós nunca estivemos tão conectados na vida. No Brasil, a Anatel fez um estudo, um levantamento, na verdade, em outubro do ano passado, que nós temos 240,9 milhões de aparelhos celulares. Nós temos 115 celulares para cada 100 habitantes. Nós temos mais de um celular para cada habitante no Brasil.
Nossas redes sociais nos comunicam uns com os outros. Falar com o outro nunca foi tão fácil, seja através de mensagem de texto, seja de WhatsApp, seja de telefone. Todo mundo tem um celular no bolso agora. Nós nunca tivemos tanta facilidade de nos comunicar com pessoas de qualquer lugar do mundo. Por outro lado, nós nunca estivemos tão solitários na história. E quando você observa, você vai no restaurante, você vê as famílias reunidas, cada um ali mexendo no seu gadget. É assim, Paulo, que fala? Gadget. No seu aparelho, no seu smartphone, no seu tablet, o que quer que seja. Cada um no seu mundo, na sua bolha solitária, resolvendo os seus assuntos, e nós não temos mais comunicação com quem está do nosso lado. Eu não vou falar que a tecnologia está causando isso, não. Eu acho que a tecnologia ela é uma tentativa do homem de achar uma solução para esse isolamento e que não está funcionando muito bem. O fato é que, se eu quiser me comunicar, eu consigo, mas o fato verdadeiro é que nós não queremos nos comunicar. Ao ponto de que fazer uma ligação hoje é praticamente uma prova de amor. Né? Ligar para uma pessoa, oi, tudo bem, como é que você está? Já é uma prova de amor. Mandar uma carta, então, Jennifer recebeu uma carta esses dias escrita à mão. Eu fiquei impressionado. Quase tirei uma foto e postei no Facebook, mas não fiz. A comunicação, ela não foi tão fácil, mas ela nunca foi tão difícil. Eu tenho a impressão que a gente está muito solitário. No Brasil, o suicídio ele já é a 4ª causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. 4ª causa é o suicídio. É óbvio que o suicídio ele é decorrente de uma doença que chama-se depressão. E eu não sei, eu não tenho depressão, eu nunca tive, mas pelo pouco que eu sei, eu acho que a solidão é uma das coisas que mais pega em quem tem depressão, sentimento de solidão. Mas o fato é que nós já temos uma proporção de 11.700 suicídios para cada 100 mil habitantes, ou seja, para cada 100 mil habitantes nós temos 11.700 mortes causadas por suicídio. Isso que a gente sabe, né? Deve ser muito mais. A solidão, ela habita o coração do homem desde o início dos tempos. E eu acho que o sentimento de solidão, mesmo em meio à festa, mesmo em meio a momentos difíceis, ele pode ser sanado com alguns conhecimentos da palavra de Deus. A começar do texto de Mateus 1:23 que nós lemos, que Deus está com você. Então, se você tem passado por momentos assim, eu quero convidar você a ponderar algumas coisas. Gênesis, capítulo 2, versículo 18. Eu estou lendo o texto na versão NVI, então vai estar um pouquinho diferente, talvez, da que você está usando aí. A solução habita o coração do homem desde a criação. Até mesmo antes da queda, Deus já percebeu que não era bom que o homem ficasse só. Gênesis 2, versículo 18 diz: Então o Senhor declarou, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. A gente está no início da Bíblia aqui, e Deus criou as coisas e viu que tudo era bom. Ele criou o homem, a sua imagem e semelhança. E o homem, ele estava num lugar maravilhoso. Eu não sei o que você imagina do Éden, mas eu imagino um jardim maravilhoso aquele lugar. E ao contrário do que muitos pensam, Adão não tinha nada, não estava ocioso, ele não era uma pessoa à toa. Deus deu a ele a incumbência de dar nome às espécies todas.
Acredito que isso tenha sido uma tarefa que tenha durado um bom tempo. Mas mais do que isso, Adão, ele não estava sozinho de tudo. Ele tinha uma companhia muito especial com ele. Quem era? Era Deus. Deus estava com Adão no jardim. E eu acredito que eu, estando na presença de Deus, eu não precisaria de mais nada. A presença de Deus no jardim do Éden é muito semelhante à presença que nós vamos ter de Deus na eternidade. Mas mesmo assim, Deus olhou para Adão e falou: olha, não é bom que ele esteja só, eu vou fazer uma companheira para ele. Meus queridos, o ser humano, ele é um ser relacional, ele precisa se relacionar com outro igual. O coração do homem, ele precisa dessa conversa, desse carinho, desse toque. O coração do homem precisa de alguém para dividir as coisas. Deus criou o homem desse jeito. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E como Deus é 3 em 1, ele viu que não era bom que o homem ficasse sozinho. Mas a verdade é que a situação que Adão, aqui a gente está falando do estado do homem pré-queda, era uma situação muito confortável, não faltava nada ao homem. Ele tinha a presença de Deus, ele tinha saúde, aliás, ele não morria. Ele tinha dos frutos e dos animais e da beleza e tudo que ele poderia ter, ele tinha. Mas mesmo assim, Deus achou que ele deveria ter companhia. E criou Eva. A solidão, meus irmãos, ela pode vir em momentos que tudo está bem na sua vida. Ela pode vir mesmo no jardim do Éden. Não está faltando nada, está tudo bem, o trabalho está ok, família está ok. Mas pode estar faltando alguma coisa. Jesus, mesmo sendo Deus, ele vivia rodeado de pessoas. Quando Jesus iniciou o ministério dele, a primeira coisa que ele fez foi chamar os discípulos. E ele logo chegou, encontrou Pedro pescando e o irmão dele, André, e o chamou para ser pescador de homem. Jesus, ele gostava de gente, ele queria estar perto das pessoas, ele vivia rodeado de gente. Jesus gostava de ir na casa da pessoa, comer com ela, tomar vinho com ela, se alegrar com ela. Jesus, ele vivia em eventos sociais. Ele começou o ministério dele num casamento, numa festa. Jesus, sendo Deus e sendo homem, ele não abriu mão de ter companheiros para poder dividir a jornada dele. E estava tudo bem. Não tinha problema nenhum acontecendo, não. É natural do homem querer e buscar companhia. E todo projeto que você faz, seja uma família, seja um trabalho, seja um ministério na igreja, se você não tiver companhia, você vai se sentir só mesmo. É importante ter parceiros de caminhada, gente que divide com você a carga. O evangelho, meus irmãos, ele é relacionamento. Igreja é relacionamento. Por isso que igreja é difícil. Por isso que essa comunidade é difícil, porque lidar com pessoas é difícil. Lidar com gente é difícil. Nós temos temperamentos, nós temos gênios diferentes, nós temos fraquezas, limitações, e nem sempre nós compreendemos um ao outro. E se relacionar com o outro é uma tarefa árdua, porém ela é necessária. Adão mostra para nós que é possível sim sentir-se só, mesmo diante de boas circunstâncias. Mas Jesus teve alguns momentos que ele escolheu para ficar sozinho também. Vocês lembram alguns momentos que Jesus escolheu ficar sozinho? Eu lembro que de 2 momentos que Jesus escolheu ficar sozinho, o primeiro que mais me traz à mente é o momento que ele retirou-se para fazer um jejum de 40 dias e 40 noites no deserto, ninguém foi com ele.
E o momento que ele se retirou para orar no jardim do Getsêmani. Jesus ficou sozinho, sim, e ele experimentou alguns momentos de solidão desagradáveis. Mas presta muita atenção nisso aqui. Eu falo desagradável porque ele estava no deserto, com fome, com sede, sozinho. Com certeza ele sentiu solidão. Uma solidão que eu e você experimentamos. Um nível de solidão que eu e você experimentamos e podemos experimentar ao longo da vida. Quando ele foi orar no Getsêmani e retornou da oração e viu os discípulos dele dormindo, ele se sentiu meio sozinho. Ele subiu e falou: olha, fiquem aqui, que o momento está se aproximando, o momento da morte, da crucificação dele. Fiquem aqui em oração, porque o tempo é difícil. Ele vai, ora, e quando ele volta, a turma está dormindo. A turma vacilou com ele, a turma não estava com ele. Ele estava sozinho. Esse momento de solidão, Jesus experimentou. Mas havia algo muito pior por chegar na vida de Jesus. Queria mudar completamente a história. Mateus 26, versículo 36 a 39. Mateus 26, versículo 36. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani. Ele disse: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Disse-lhe então: a minha alma está profundamente triste, uma tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu pai, se possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Jesus aqui, ele está experimentando um nível de solidão, que é um nível humano de solidão. A solidão de ser abandonado por companheiros, por ser abandonado num projeto, por perceber que outras pessoas não estão captando a gravidade da situação. Esse nível de solidão, eu e você passamos. E Jesus estava passando por um momento angustiante. Tanto que Lucas, no Evangelho de Lucas, ele descreve que Jesus suava como gotas de sangue. Tamanha angústia e aflição que Jesus estava sofrendo. E os discípulos de Jesus foram incapazes de se compadecer dessa angústia e dessa aflição e participar com ele desse sofrimento. Eles estavam dormindo. Muita gente acha que Jesus ficou sozinho no deserto, mas eu acho que diante desse momento, Jesus levou a tentação do deserto até bem. Porque eu acho até que Jesus preferia estar sozinho ali no deserto, mas a companhia que ele estava era pior do que estar sozinho, né? Que ele estava acompanhado de Satanás tentando. Vocês lembram da tentação de Jesus? Então, até quando Jesus preferia estar sozinho ali no deserto, mas no Getsêmani ele preferia ter companheiros de oração. E essa turma estava dormindo, não estava acompanhando a situação com ele. Mas o que mais me impressionou é que Jesus orava para Deus ali no jardim do Getsêmani, e ele falava assim: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. O jardim começou a virar deserto. O jardim do Getsêmani era aos pés do Monte das Oliveiras, era um jardim quadrado, e Getsêmani significa exatamente espremer as olivas, algo do tipo. Ele era um jardim quadrado que tinha uma espécie de labirinto de passarela, e ali
No Monte das Oliveiras, Jesus escolheu para ter seu momento ali com os discípulos. O fato é que Jesus olha para o lado e vê que a turma não está com ele, e no momento de aflição tão grande, ele é abandonado pelos seus amigos, pelos seus discípulos. O jardim aqui virou deserto, da mesma forma que o jardim virou deserto com Adão. Porque Adão estava bem no jardim do Éden, e quando ele pecou, e quando ele desobedeceu a palavra de Deus, ele ficou só. Primeiro que ele perdeu a presença mais preciosa que ele tinha, que era a presença de Deus. Tanto é que quando Deus chegou no jardim após a queda, ele encontrou Adão e Eva escondidos, não era isso? Ele estava escondidos porque eles estavam nus, eles perceberam que eles estavam nus, tentando usar umas folhinhas para tapar ali a nudez dele. E ali começou a solidão mais catastrófica no coração do homem. O jardim virando deserto, tirando de você a presença de quem você gosta. E da mesma forma que Adão viu o jardim virar deserto, Jesus, que é o segundo Adão, segundo as Escrituras, viu o jardim do Getsemane começar a virar deserto, quando ele percebeu o abandono que estava por vir. Mas não era o abandono dos seus discípulos, e Jesus ele não suava em aflição por causa de perder os companheiros. Muita gente acha que Jesus estava aflito aqui por causa do sofrimento físico que ele haveria de sofrer. Jesus estava prestes a ser cuspido, açoitado, maltratado, humilhado, ter pregos enfiados nas mãos e nos pés e pendurado no madeiro para morrer uma morte lenta e dolorosa. Muita gente acha que Jesus estava aqui chorando, suando como sangue. Eu não sei se ele realmente suou sangue, mas Lucas descreve que o suor dele corria como gotas de sangue, talvez pela intensidade do suor que Jesus estava tendo. Mas ele não era por causa do sofrimento físico. Meus irmãos, os 300 primeiros anos da Igreja de Cristo, os crentes foram levados para serem mortos pelos judeus e depois pelos romanos. Eles eram crucificados, eles eram queimados, eles eram mortos pela espada, eles eram jogados na arena com os leões para a diversão da população. E a história fala que esses irmãos, eles enfrentavam a morte com um sorriso nos lábios e cantando hinos de louvor a Deus. Esses irmãos que estavam prestes a morrer por amor ao Evangelho, eles iam com coragem enfrentar o capataz. Eles iam com coragem enfrentar a cruz e a espada. Vocês acham que os cristãos, eles eram mais corajosos que Cristo? Vocês acham que Deus, na forma do Senhor Jesus, ele ia temer a morte e os castigos físicos, a ponto de chorar em profunda aflição? Jesus não estava com medo disso. Jesus estava com medo de uma solidão que viria sobre ele, que jamais nenhum homem experimentou, que é a solidão de Deus. Mateus 27, 45 a 46, relata este momento que Jesus pedia que, se possível, Deus apartasse dele esse cálice. Mateus 27, 45 a 46. E houve trevas sobre a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Este era o cálice que Jesus pedia para que Deus afastasse dele. Esse é o cálice
que deveria ser tomado por mim e por você. É o cálice da ira de Deus. É o cálice da justiça de Deus. Este cálice que Jesus não queria tomar, era o cálice de ser separado da presença de Deus, de se tornar pecado por mim e por você. Esse cálice que era para mim, que era o cálice da justiça e da condenação, foi colocado sobre Jesus Cristo, de forma injusta, porque ele não cometeu pecado algum. O cálice da ira de Deus tinha endereço certo, e ele foi tomado por um inocente. Pai, afasta de mim este cálice, porque Jesus na cruz foi abandonado por Deus. Por isso que ele clamou na cruz: Pai, por que me abandonaste? Deus abandonou, Deus virou as costas para Jesus. Porque naquele momento, Jesus ele representava todo o pecado da humanidade, o meu e o seu. O que nós cometemos e aquele que haveremos de cometer todos os dias da nossa vida. Tudo que Deus mais odeia e tudo que Deus rejeita, e tudo que a santidade de Deus abomina, estava representado sobre Jesus Cristo, o Cordeiro Santo de Deus, ali na cruz. E naquele momento, Deus se retira da presença de Cristo, de forma que até a natureza manifesta, e houve trevas sobre a terra, do meio-dia até as 3 horas da tarde. Deus meu, por que me abandonaste? Esse nível de solidão que Jesus experimentou, ele foi muito maior do que o de Adão, ele foi muito melhor do que o meu e o seu. Porque, meu irmão, qualquer solidão que você tenha, Deus sempre vai estar com você. Deus sempre vai estar do seu lado, te amparando e te consolando. Se você é cristão, se você é nascido de novo, o Espírito de Deus habita em você. E mesmo que todos virem as costas para você, Deus ainda está com você. E neste momento da crucificação, nem Deus estava com Cristo. Nem Deus. Esse nível de solidão para Jesus foi o mais intenso e o mais profundo que qualquer homem jamais experimentou ou jamais experimentará. Acredito que experimentarão este nível de solidão aqueles que forem lançados no inferno, fora da presença de Deus, no fogo eterno, na punição. Para Jesus foi especialmente doloroso, e é por isso que ele clamava que ele não bebesse desse cálice, porque a comunhão com o Pai era intensa, a ponto dele ser um. E ela também era especialmente dolorosa para Cristo, porque ela era uma comunhão eterna. E sendo Deus três em um, sendo Deus eternamente trino, ele não conhecia a solidão da forma como Jesus conheceu aqui. Porque desde os tempos eternos, Deus é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ele não estava só. Mas aqui Jesus, por livre e espontânea vontade, resolveu encarar essa solidão profunda e dolorosa por mim e por você. Então a solidão de Cristo foi pior do que qualquer solidão que podemos passar, por causa da intensidade, por causa do tempo que ele tinha, e porque ele não merecia essa punição, ele não merecia, ele estava fazendo isso por aqueles que o desprezaram, e por aqueles que o açoitaram, por aqueles que o negaram, por mim, por você, pecadores. 2 Coríntios 5:21 fala: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Este é o momento específico que Cristo se fez pecado, quando ele estava pendurado na cruz e Deus o abandonou.
Mas o fato é que essa solidão não durou para sempre. Cristo ressuscitou no terceiro dia, amém? Ele resgatou para nós uma comunhão com Cristo, uma comunhão com o Pai, através dele, que permite que eu e você vivamos em plenitude de vida, uma vida com alegria e uma vida cujo Espírito Santo de Deus habita dentro de nós. E é por causa dessa realidade conquistada na cruz por mim e por você, você pode dizer: eu não estou só, eu jamais ficarei só. Emanuel, Deus está comigo. Deus está comigo em todos os momentos da minha vida. Aquele que se fez pecado por nós, ele conquistou na cruz algo que jamais perderemos, que é nos tornar um só corpo com Cristo Jesus. E ele nos deu ferramenta para termos comunhão uns com os outros e para termos comunhão com ele, de forma que jamais experimentaremos essa solidão. Josué, depois que Moisés morreu, Josué ficou preocupado, porque um grande líder tinha passado e ele agora ia assumir a liderança do povo judeu. E Gustavo leu um texto aqui que chamou minha atenção na quarta-feira, que é Josué 1:5, que fala: ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você, não deixarei, nunca o abandonarei. Promessa de Deus para mim e para você. Deus não vai te abandonar, Ele nunca vai te deixar, Ele nunca vai se ausentar da sua presença. Você que é nova criatura, você que conhece a Deus, você que tem o Espírito Santo de Deus, terá sempre companhia, sempre terá companhia, jamais estará só. Cristo sofreu uma solidão que nós jamais experimentaremos na nossa vida, por amor a nós, por amor a você. Seja no jardim, seja no deserto, Deus Emanuel estará conosco, sempre. Lembra-se disso, lembra de Deus, lembra daquele que morreu por você, que cumpriu, que conquistou a alegria de ser casa, templo do Espírito Santo. Lembra-se que Ele está com você nos momentos de solidão. E restaure a sua alegria na presença dEle, por saber que Ele está aqui, que Ele está junto de você. Amém, meus irmãos? Quero chamar a Giovana aqui. Deus vai alegrar o seu coração nos momentos difíceis. E você vai ficar seguro em cada momento difícil que você passar, sabendo que Ele é o seu descanso. A graça e paz, irmãos.
Vamos ficar de pé, vamos orar. Todos aqueles que precisam, que buscam o descanso de Deus, achará, que é uma promessa de Deus. Queremos, ó Pai, descansar na Tua presença. Sabemos que nada vai nos afastar do amor do Senhor. O Senhor que habita este lugar, mas que habita em mim, que habita nos meus irmãos, que conhece o profundo do nosso ser, cada desejo, cada fraqueza, cada necessidade, o Senhor a conhece. Não há nada, ó Pai, que esteja oculto aos Teus olhos, não há nada que seja difícil demais para o Senhor fazer. O Senhor sabe o momento que cada um aqui tem passado, se de tristeza, se de alegria, se de necessidade, se de fartura. O Senhor é a companhia perfeita. O Senhor é aquele que não só sustenta, mas que ama, que educa, que restaura, que aperfeiçoa, que nos faz homens e mulheres segundo a Tua vontade e o Teu caráter. Que o Senhor, Deus conosco, Deus Emanuel, habite ricamente nos nossos corações e mente. Que sejamos aqui neste lugar, homens e mulheres, conhecedores da Tua palavra, que não se esquecem que Deus está aqui e que Deus está presente. Que tudo que fizermos seja um reflexo dessa vontade, dessa realidade. Que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.